Devemos obedecer os nossos pais incrédulos? Do boletim O que está escrito, dezembro de 2005. Apesar de todos os obstáculos que o diabo coloca no caminho dos jovens, alguns demonstram a pureza de coração para se submeterem ao Senhor na sua juventude. Buscam o Criador durante a mocidade, como diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Devemos agradecer a Deus pelos jovens fiéis. Alguns desses jovens se encontram sozinhos nas suas famílias, sem nenhum apoio dos seus pais. Pais incrédulos ou afastados de Deus não guiam os filhos no caminho de Deus e podem até atrapalhar a jornada do jovem discípulo. Nestes casos, o filho é obrigado a ser obediente aos pais? Deus ordenou as relações humanas pela definição divina de diversos papéis. Estes papéis não determinam o valor de uma pessoa diante do Senhor, nem identificam superioridade moral ou espiritual. Os princípios de Deus governam relacionamentos entre seres humanos nesta vida e devem ser respeitados por todos. Antes de considerar a situação de filhos e pais, vamos examinar as instruções de Deus sobre algumas outras relações humanas. Desta maneira, ficará mais fácil compreender a vontade dele para os filhos de pais descrentes. Primeiro, pensamos em submissão aos oficiais do governo. O Novo Testamento foi escrito durante o domínio do governo romano e seus imperadores pagãos e cruéis. Pedro falou para os cristãos sujeitarem-se às autoridades do governo. 1 Pedro 2, do 13 ao 17. Paulo ensinou a mesma coisa em Romanos capítulo 13. Segundo, pensamos em submissão aos superiores no trabalho. Os cristãos sempre devem ser bons funcionários, mesmo quando os seus superiores não forem pessoas boas e justas. Em 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 18, o apóstolo deu uma instrução importante sobre esta submissão. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Terceiro, nós aprendemos nessa escritura sobre a submissão das mulheres ao marido. 1 Pedro 3, versículo 1 diz: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. As mulheres devem ser submissas aos maridos, mesmo se o marido for descrente. E os filhos? Com estes exemplos, torna-se fácil entender que filhos de pais incrédulos ainda devem ser submissos. Paulo disse, em Efésios capítulo 6, versículo 1, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A instrução dada aqui aplica-se geralmente aos filhos, tanto de pais cristãos como de pais descrentes. Mas devemos observar uma exceção importante. Em todos esses casos, devemos lembrar que a autoridade de Deus ultrapassa qualquer autoridade humana. Se uma pessoa em posição de autoridade mandar fazer algo que contradiz as ordens de Deus, os seus subordinados devem desobedecer àquela instrução e fazer o que Deus manda. Uma ilustração simples: a mentira. Se o marido pedir para a mulher mentir, ela deve recusar. Se o patrão pedir para o funcionário mentir, ele deve recusar. E se um pai pedir para o seu filho mentir, o filho deve rejeitar a instrução do pai e fazer a vontade de Deus.
O mesmo apóstolo Pedro, que ensinou submissão ao governo, recusou obedecer uma ordem dos líderes em Jerusalém. Ele disse em Atos 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Jovens, sejam submissos aos seus pais. Mas se o pai mandar você pecar contra Deus, faça a vontade de Deus.